Estamos às vésperas de uma decisão crucial do presidente Trump, que promete abalar as estruturas do comércio na América do Norte. As bolsas de valores estão em queda enquanto as tarifas que o presidente anunciou para o Canadá e o México ameaçam se concretizar em 25%. O clima tenso entre os Estados Unidos e o México atingiu um ponto crítico, provocando ondas de choque na economia da região. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, já deixou claro: se Trump seguir com suas ameaças tarifárias, o México tem um plano alternativo. Mas qual será o verdadeiro impacto dessa guerra de tarifas? A ameaça do México em interromper o fornecimento de petróleo e peças essenciais do setor automotivo não é apenas um caso de bravata, poderia desencadear um confronto comercial em larga escala que muitos não previam. Recentemente, em uma coletiva de imprensa, a presidente Cláudia Sheinbaum insinuou um caminho diplomático, mas revelou que contramedidas do México estão prontas para serem implementadas. A situação é tensa. Os fabricantes americanos temem que os custos disparem e que surjam escassez de suprimentos se as advertências do México forem levadas a sério. Poderiam essas ameaças mútuas perturbar desde as cadeias de suprimentos automotivas até a segurança energética, forçando ambos os países a ceder? Estamos prestes a descobrir. Enquanto o Canadá e a China adotam medidas de retaliação, o México adverte que está apenas esperando sua vez. A rede de livre comércio na América do Norte pode estar prestes a sofrer uma reviravolta significativa. Se os Estados Unidos continuarem a impor tarifas, o México pode adotar medidas drásticas, como cortar fluxos de petróleo e gás natural, ou taxar as peças que envia para a indústria automotiva. O que a guerra tarifária realmente representa, e até onde ambos os lados estão dispostos a ir? As tensões que antes eram descritas como tarifas de Trump agora estão à beira de uma guerra total. O México detém importantes recursos energéticos que os Estados Unidos não podem ignorar. O setor de refino americano depende do petróleo mexicano e o fechamento das fronteiras comerciais poderia paralisar as operações. Na manhã de 4 de março, Cláudia Sheinbaum abordou a questão das novas tarifas em uma coletiva matinal, decidindo não implementar contramedidas imediatas. Ao optar pela diplomacia, ela visa evitar uma escalada de tensões que poderia resultar em um conflito aberto. Embora o México tenha cumprido seus compromissos, a presidente revelou que está preparada para agir caso as tarifas persistam. Diante desse cenário cauteloso, surge uma pergunta crucial: até que ponto o México está disposto a esperar? As declarações de López Obrador ressoam rapidamente entre os mexicanos, proporcionando um fortalecimento local em meio à pressão externa. E do lado dos Estados Unidos, Trump tenta galvanizar sua base com promessas de proteção ao emprego, mesmo que isso signifique sequelas dolorosas. Se a resistência se mantém, será que ambos os países poderão encontrar um terreno comum antes que suas economias se vejam arrastadas para um abismo? Nesta disputa, qualquer movimento em falso pode iniciar um ciclo vicioso de retaliações. A verdade é que, se os dois lados não cederem, um cenário de danos mútuos pode ser uma consequência inevitável. A batalha econômica está prestes a começar, e todos nós devemos nos preparar para as ondas que poderão se espalhar por todo o continente. Você já imaginou que o simples ato de fechar uma válvula de óleo pode transformar a maior economia do mundo em um campo de batalha? O cheiro acre de combustível queimado, o ruído estrondoso dos caminhões que cruzam a fronteira ao amanhecer, tudo isso agora paira como uma nuvem carregada sobre o futuro da América do Norte. Em poucas horas, o presidente dos Estados Unidos decidirá sobre tarifas que podem elevar os impostos em 25% nas importações mexicanas, enquanto o mercado de ações já sente o tremor desse peso. O que parece ser apenas um número pode desencadear uma reação em cadeia que abalará as cadeias de produção que dependem de mão de obra barata ao sul da fronteira. A tensão já estourou ao ponto de ser chamada de guerra tarifária. O México, guardião de recursos energéticos vitais, ameaça cortar o fluxo de petróleo e gás natural para os Estados Unidos e impor impostos adicionais sobre as peças automotivas que abastecem fábricas de carros americanos, japoneses e europeus. Imagine o som dos motores silenciados, o frio da falta de energia, o toque áspero do metal dos veículos que ficam parados nas linhas de montagem. Se a retaliação acontecer, são os fabricantes norte-americanos que sentirão o impacto mais forte, com custos disparando e cadeias de suprimento se desfazendo. Mas, na manhã de 4 de março, a presidente mexicana optou por não lançar medidas imediatas.
Ela preferiu espreitar o horizonte, procurando uma janela diplomática antes que o confronto se torne inevitável. Que caminho ela escolherá quando a pressão se intensificar? Um telefonema decisivo foi marcado para 6 de março. A líder mexicana deverá conversar presencialmente com o presidente dos Estados Unidos para discutir as tarifas. Oficiais de alto escalão já se encontraram nas últimas semanas, mas apenas o diálogo direto entre chefes de Estado pode selar o futuro da política comercial. Enquanto isso, a população mexicana aguarda, pronta para anunciar contramedidas públicas no domingo, 9 de março, se os impostos permanecerem. A pergunta que paira no ar é: será que ambos os lados cederão diante da perspectiva de um impasse que poderia custar bilhões e mergulhar o continente em recessão? O próximo passo pode mudar tudo, e o relógio já está correndo. No momento, o clima entre os Estados Unidos e México está extremamente tenso, quase prestes a explodir. A expectativa gira em torno da decisão do presidente Trump, que ameaça impor tarifas de 25% sobre produtos mexicanos. A situação já fez com que os mercados de ações caíssem, e o que antes era uma troca comercial está se transformando em um campo de batalha diplomático. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está se preparando para um confronto. Se os Estados Unidos persistirem nas ameaças, México já tem um plano B. López abordou a situação em uma coletiva de imprensa, assegurando que o país cumpriu todos os compromissos previamente acordados. Ele anunciou que faria uma ligação direta com Trump para discutir as tarifas, e embora essa conversa não garanta que as tarifas serão canceladas, representa uma oportunidade crucial para evitar uma escalada do conflito. Ele também deixou claro: se os Estados Unidos não recuarem, México revelará suas contramedidas em um encontro público. O tom deste aviso é sério, e a população está ciente de que há um plano preparado caso a situação se agrave. Durante décadas, as relações comerciais entre os dois países já enfrentaram desafios, sendo interrompidas por diversas disputas. A tensão é palpável e as consequências podem ser devastadoras. As tarifas não apenas prejudicam a economia mexicana, mas também afetam profundamente os fabricantes americanos. No entanto, neste cenário, ambos os países parecem estar presos em um ciclo de confronto. O comércio entre as nações já está em risco, e enquanto Washington alega se proteger. O que acontecerá com a economia americana se o abastecimento de peças e energia for cortado? E agora, a grande questão permanece: será que ambos os líderes conseguem evitar que a situação se transforme em uma guerra comercial total? O que acontecerá se a ligação entre eles não ocorrer com sucesso? O tempo se esgota e as consequências de cada movimento são incalculáveis. Na parte anterior, discutimos que o Ministério do Comércio do México considera adotar medidas severas se Trump não recuar. Optou por colocar empresas americanas em uma lista negra e aplicar impostos adicionais, especialmente sobre produtos agrícolas e peças essenciais. Agora, o panorama se complica ainda mais. As relações comerciais do México, especialmente com empresas estatais como a PMX, são vitais para os refinadores americanos. O México tem um trunfo: se decidir cortar o fluxo de petróleo ou elevar os preços, o mercado de combustível dos Estados Unidos pode enfrentar consequências desastrosas. Isso geraria inflação e descontentamento popular. O presidente mexicano, López Obrador, está ganhando apoio interno ao afirmar que, apesar das ameaças de Trump, o povo mexicano não se submeterá. Nos Estados Unidos, Trump tenta solidificar sua base eleitoral, alegando que o México está abusando do país. O impasse parece intransigente, mas os economistas alertam: não é um cenário de ganho para ambos, mas sim de perdas. A retaliação mexicana pode impactar tanto os trabalhadores locais quanto os fabricantes americanos. As fábricas de automóveis e eletrônicos correm o risco de fechar devido às barreiras comerciais. Cortes no envio de petróleo e gás também prejudicariam os ganhos de exportação do México. Mesmo cientes dos riscos mútuos, os líderes mexicanos permanecem firmes em sua estratégia, dispostos a aceitar perdas temporárias. Contudo, novas táticas estão sendo consideradas. Relatos indicam que o México pode unir forças com Canadá e China para retaliar em conjunto. A China anunciou a aplicação de tarifas de 15% sobre produtos americanos, enquanto o Canadá pode impor taxas sobre marcas renomadas como a Tesla. Se essa coalizão se concretizar, a administração Trump poderá enfrentar pressão sem precedentes, atacada de todos os lados.
A indústria de manufatura americana, o setor agrícola e até o mercado de energia podem sentir o impacto de medidas drásticas. A pergunta que permeia essa tensão é: quem realmente sairá vitorioso nesse jogo arriscado? A tensão entre os Estados Unidos e o México está prestes a se intensificar, e as consequências podem ser catastróficas. Com a iminente decisão do presidente Trump sobre tarifas de 25%, o clima de instabilidade econômica paira sobre a América do Norte. O México, pressionado, já se prepara para contra-atacar, ameaçando cortar o fornecimento de petróleo e peças essenciais. Isso poderia desestabilizar as cadeias de produção tão cuidadosamente construídas. As indústrias americanas, que dependem fortemente do trabalho barato mexicano e dos fluxos de energia, estão em alerta máximo. Se o México decidir agir, o que isso significaria para a economia dos Estados Unidos? Imagine filas de caminhões parados nas fronteiras, com peças e recursos valiosos perdendo-se em meio à confusão. E quando o coração da economia mexicana se vê ameaçado, como reagirá a população? A presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, mantém uma postura cautelosa. Em uma coletiva de imprensa, ela enfatizou a necessidade de uma abordagem diplomática antes de qualquer retaliação, mas deixou claro que o México não hesitará em defender seus interesses. Ela declarou que se o governo Trump seguir com as tarifas, um plano de contingência já está em vigor. A realidade é que o México é uma parte vital da cadeia de produção americana. A interrupção no fornecimento de petróleo e peças automotivas não apenas elevaria os preços do combustível, mas poderia levar a uma inflação galopante. E enquanto Trump tenta manter sua base de apoio alegando proteger os interesses americanos, muitos começam a questionar se essa estratégia não acabará por prejudicar mais os próprios cidadãos que promete proteger. A sensação crescente é de que jogos de poder podem levar a uma derrota mútua. A interdependência entre os dois países é um fio tenso. E o que acontece quando esse fio se rompe? Pode ser um suicídio econômico, ou uma manobra de pôquer no qual o México joga suas últimas cartas. As retaliações podem não trazer a vitória que muitos esperam. O que está em jogo é mais do que tarifas, é a segurança e a estabilidade de ambos os lados da fronteira. O que está por vir? Com o cenário político se intensificando, tanto o lado americano quanto o mexicano enfrentam pressões intensas. Ambos podem ser forçados a recuar, mas a pergunta que todos se fazem é: até onde cada um está disposto a ir? As próximas semanas trarão reviravoltas inesperadas, e o impacto desse jogo de xadrez econômico ressoará através das economias, gerando ondas de choque que poderão ser sentidas por muito tempo. E assim, o que nos aguarda à medida que as tensões aumentam? Quais segredos estão candidatos a serem revelados? O futuro das relações comerciais da América do Norte depende de decisões delicadas, com consequências que podem ser sentidas em ambos os lados da fronteira. A situação entre os Estados Unidos e o México sobre tarifas está se intensificando. Os líderes de ambos os países parecem presos em um impasse, onde a arrogância de um pode levar à ruína do outro. O México, embora ciente de que esta guerra econômica não beneficiará ninguém, está preparado para usar seu poder de negociação, especialmente no que diz respeito ao petróleo e à indústria automotiva. O tempo dirá se Donald Trump cederá. O conflito não traz vencedores, apenas perdedores. Mas por que os líderes se arriscam em meio a essa tensão? O México pode forçar os Estados Unidos a recuar, utilizando sua influência no mercado de petróleo e peças automotivas. Ambos os países estão prontos para um possível confronto que pode abalar o comércio livre na América do Norte. Pode o México estar apenas usando uma tática de barganha, ou realmente está comprometido? E como será a reação dos Estados Unidos a essa provocação? A retórica agressiva de Trump sugere que ele não está disposto a negociar, e ambos os lados mantêm suas armas tarifárias à mão. Essa dinâmica tensa deixa a pergunta no ar: a escalada de tarifas levará a uma guerra comercial que ninguém previu? As consequências podem ser devastadoras, afetando indústrias inteiras e a economia de ambos os países. À medida que a situação avança, pode haver reviravoltas inesperadas. E se ambos os lados decidem cooperar, deixando de lado as ameaças? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, mas o que realmente ocorrerá nas próximas semanas? Prepare-se, porque o desenrolar desse drama econômico pode ser mais intrigante do que qualquer um imaginou.